Olá, pessoal, que alegria para mim participar desse momento aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E nós temos essa ferramenta que é a internet e que nos permite ir além das fronteiras, né, para estar em comunhão, para compartilhar a palavra de Deus. Então, obrigada ao pessoal de Syracuse, que alegria. Espero presencialmente estar com vocês também em algum momento. Obrigada, missionária Dora, pelo privilégio, pela honra, pelo carinho. E nós estamos aí numa data especial, não é verdade? É aniversário do Fábio e da Jane, não é isso? Deus abençoe vocês com muita saúde, com muita prosperidade, com uma ativação sobrenatural para esse novo tempo na vida de vocês. Amém? É o que eu declaro e a igreja aí diz amém. Amém? Então, eu quero orar para a gente começar e quero compartilhar uma palavra muito poderosa que fala sempre muito comigo e que eu ministrei no culto do último domingo na minha igreja e que essa palavra tem ministrado a minha vida ao decorrer de 20 anos. Então, vamos orar para a gente começar, amém? Então, Deus, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer, Pai, por esse poder da comunhão que vai além de muitas fronteiras. Eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu favor. Eu quero te pedir para que o Senhor vai tirando todo o impedimento, todo o sofisma, toda fortaleza, Senhor, que venha nos impedir de usufruir da tua palavra, que ela seja impressa no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Nós queremos a liberdade, Senhor, para o fluir da tua palavra e do teu espírito em nós nessa noite. Fala com cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Gênesis, no capítulo 12. Começamos pelo capítulo 12, na verdade, porque eu quero compartilhar o capítulo 22 também. Mas o capítulo 12 é do versículo 1 ao 3, que diz sobre o chamado de Abraão. Essa palavra, ela vai nos dizer sobre um tempo de alinhamento, um alinhamento da nossa adoração. Deus quer alinhar a nossa adoração nesse tempo, amém? E para isso nós precisamos passar por alguns processos, e nós estamos passando por eles, mas nós precisamos ser intencionais, identificar o que Deus está falando para nós, para o que Ele está movendo, amém? Então diz assim a palavra: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá. Isso aqui já diz muito para mim. Se lesse só isso aqui, já daria uma grande palavra. Mas eu vou tentar, assim, compactar para poder entregar a mensagem inteira, amém? Então vá, sai do seu meio, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar, né? Eu farei de você um grande povo e abençoarei você. Eu tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, os povos da terra serão abençoados. Muitas coisas aqui, mas vamos lá. Farei de você uma grande nação. Mas para Deus fazer algo a partir de nós, Ele vai precisar mexer nas nossas estruturas, assim como Ele mexeu nas estruturas de Abraão. Olha o que Ele fez com Abraão. Abraão, Ele dá uma instrução e junto vem a promessa, porque toda promessa acompanha uma instrução, um si. Se você obedecer às instruções, você vai receber e viver a promessa. Então ele diz: sai do teu lugar. Isso quer dizer, mude o seu ambiente. Olha Deus mexendo nas estruturas. Sempre quando Deus vai nos mover para um próximo nível, Ele vai mexer nas nossas estruturas. Mude o seu ambiente, mude a sua cultura, mude o seu estilo de vida. E aí Ele diz, e vá, e vá. Aí, mas só que por muitas vezes, Abraão não está aqui perguntando, para onde? Deus, me dá um mapa, passa aí o GPS, o Waze, manda a localização, não é verdade? Não, Abraão só obedece. Por muitas vezes Deus está nos mandando mover e a gente está, Deus, mas o Senhor tem que me mostrar, né? Não, se mova aqui no caminho, se levante, se posicione e Deus vai te mostrar, amém? Então ele diz para ele sair e ir, mas para onde, Senhor? Olha só o que nós precisamos entender.
Nós não precisamos conhecer o caminho. Deus não vai nos dar um mapa de tudo que Ele vai fazer na nossa vida e para onde Ele vai nos levar. Mas nós precisamos conhecer quem faz o caminho. É essa questão aqui de Abraão com Deus. E, Micaela, essa palavra é sobre Abraão. Não, é sobre nós, porque a Bíblia é inspirada e ela é inspiradora. Ela está nos inspirando, amém? A sermos obedientes, a recebermos as instruções. Então, vá para o lugar que Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar, se levante e vá. Então, mais importante que conhecer o caminho é conhecer quem faz o seu caminho. Quem está fazendo o seu caminho? É Deus, então confie quando Ele está te pedindo para se movimentar. Então ele diz, deixe a casa do seu pai, da sua parentela. Isso às vezes parece ser pesado demais. Mas não, tem lugares que Deus vai precisar nos tirar, porque ali existe uma cultura, um costume, uma tradição enraizada demais. Ou contaminada demais. Assim como foi o caso de Abraão. Ele morava em Ur dos Caldeus. Ur era um lugar de idolatria. O pai de Abraão era idólatra. Sai, deixa a casa do seu pai. Ele fez isso comigo. Eu vim de altares idólatras, de família espírita, de uma geração idólatra, de uma linhagem idólatra. Essa palavra, quando eu digo fala muito comigo, e assim, fala verdadeiramente, porque Deus ele fez exatamente isso. Micaele, você está muito fraca para poder ser transformada no lugar da contaminação. Você precisa sair daqui, você precisa se fortalecer, você precisa, ser edificada. Aí depois você volta para resgatar. Mas neste lugar eu não consigo fazer, eu não posso. Ele consegue, mas eu não posso, eu não quero. Porque eu consigo, mas você não consegue. Então muitas vezes Deus está falando isso com a gente. Eu consigo porque eu sou Deus, mas você não consegue. E aí um pouquinho mais adiante eu vou te mostrar o porquê das provas que Deus coloca na nossa vida, assim como Ele coloca na vida de Abraão. E Ele diz, eu vou te mostrar um lugar. Então quando a promessa chega, o nosso ambiente muda. Guarda isso para a sua vida. Deus está mudando os seus ambientes, então é porque a promessa chegou. Quando Deus chega com a promessa para ela se concretizar, é porque os seus ambientes também vão mudar. Algumas coisas vão sair fora do lugar, vão sair fora do contexto, fora de alguns padrões naturais, mas é Deus mexendo nas suas estruturas. Amém? Não se assuste. Nós mulheres costumamos colocar a casa para cima, a mesa, não sei o que, tudo na hora da faxina, não é verdade? Deus, quando Ele chega fazendo uma faxina. Olha, eu tenho uma promessa, mas se mova, saia desse ambiente que não te pertence mais. Quando a promessa chega, costumes, ambientes, relacionamentos, alguns lugares vão ficar para trás. Amém? Então, todo o tempo Deus estava preparando Abraão para ser o pai da fé. Mas antes de ser o pai da fé, ele passou pela escola da fé. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Estamos aqui à distância, mas eu estou com meu coração aí com vocês, crendo que essa palavra vai edificar vocês. E aí, na hora que eu comecei a falar aqui, eu falei, meu Deus, eu não tinha caído a ficha. Sai da tua terra, vocês saíram aqui do lugar, da terra de vocês, abandonaram, né? Não abandonar de deixar, sabe? Mas vocês entenderam. Deixaram para trás e se movimentaram. Deus está fazendo de vocês aí um grande povo. Deus quer formar uma grande nação. Deus quer formar, mas que nação é essa? Eu quero uma nova geração que nasce a partir de você, que obedece às coisas que os seus antecedentes não obedeceram antes. E por isso uma nova geração está vindo a partir de você, para gerar coisas novas e grandes a partir de você. Então, Deus não vai fazer uma obra em você enquanto você não sair do lugar errado. Lembra ali o povo hebreu? Sai aí do Egito e vá para o deserto para me adorar. Aí, Moisés, olha só, o faraó, a gente precisa adorar a Deus no deserto. O faraó, não, adora aqui mesmo. Não. Deus não permite uma adoração em lugar contaminado. Ele separa, santifica o teu povo. Amém? Deus não se mistura com o lugar da idolatria, com o lugar contaminado. Vá para um lugar que eu vou tirar
tudo isso do Egito de você e vou te colocar em um lugar de um relacionamento profundo, de uma provisão diária, de um cuidado diário, de um maná diário, até que tudo seja limpo dentro de você e eu coloque uma nova lei, eu coloque uma nova aliança sobre você e que você viva com um novo estatuto. Vocês estão comigo? Então, Deus ele nos tira do ambiente opressor. Deus nos tira de relacionamentos opressores. Deus nos tira do controle de Faraó, do controle do Egito, da cultura do Egito. E ele nos leva para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Amém? Então, vamos lá para a próxima parte aqui, que é o capítulo 22. Aí nesse capítulo 22 aqui a gente avança um pouco mais sobre a questão do processo, porque Deus chega com a promessa e ele muda algumas estruturas, muda alguns fundamentos e aí começam alguns outros processos. Mas o que me chama a atenção aqui de Abraão é que Abraão, ele obedece, fala assim, obediência. A verdadeira adoração, eu falei no começo sobre o poder do alinhamento da nossa adoração, que Deus quer isso de nós. E por quê? Porque a verdadeira adoração, ela vai mais que levantar as mãos e louvar a Deus. Isso aí é uma essência, ele é digno de toda adoração, sabe, uma reverência. Mas a verdade é que a verdadeira adoração é o que nós vivemos fora dos muros da igreja, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. É uma vida santificada, é uma vida consagrada. Essa vida consagrada é uma vida de obediência. Amém? Então, lá no capítulo 22, Deus prova a Abraão e ele diz assim, Abraão, tome o teu filho. Você já conhece a história de Abraão. Eu pulei essa parte aqui porque senão nós ficaríamos o dia inteiro. Você já conhece a história de Abraão. Deus lá na frente, mais uma vez, prova Abraão. Além de sai da sua terra, da sua parentela, do seu conforto, do lugar que você tinha tudo, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te conduzir. E aí Deus mais na frente prova Abraão. Abraão esperou tanto por um filho, por mais uma promessa, e agora Deus está pedindo o quê? O seu filho. Mas na verdade, eu não vou ler os versículos, tá bom? Lá no capítulo 22 é só para direcionar você para poder a gente ganhar tempo. Então, eu só vou ler algumas coisas aqui, algumas palavras chaves. Quando Deus diz, pega o teu filho e sacrifique-o, leve-o para o monte e sacrifique-o, e eu lhe indicarei, mais uma vez, o lugar que eu lhe indicarei. Então, na manhã seguinte, olha o que Abraão fez, ele levantou-se. Fala assim, levantar. Fala assim com seu irmão, com a sua irmã do lado, levanta. Levantar, posicione-se. Amém? Então, ele se preparou. Abraão, ele levantou, se posicionou para um lugar que Deus disse que ia mostrar, para a promessa, mas Abraão também se levanta para o sacrifício. Amém? Ele se levanta para receber a promessa, mas ele se levanta também para o momento do sacrifício sem questionar. Então, sem questionar. E aí, então ele se preparou e foi, levou consigo servos e Isaque. E aí um pouquinho mais na frente, lá no versículo 5, Abraão disse assim aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha o que Abraão disse, depois de adorarmos, voltaremos. Isso também é adorar. Mais que levantar as mãos é entregar os seus sacrifícios e fazer as suas renúncias. Micael, mas por que Deus está pedindo o filho da promessa, o filho que ele mesmo deu para Abraão? Não, ele não está pedindo Isaque, Deus está pedindo o coração. Olha só, Deus ele sempre vai cuidando, zelando por aquilo que ele fez. Ele tirou Abraão do lugar da idolatria, mas só que por muitas vezes a questão da idolatria fica enraizado dentro de nós. E Deus estava cuidando para que nenhuma idolatria cuidasse ou tomasse conta do coração de Abraão. Peraí, eu tirei ele do lugar da idolatria, às vezes isso pode estar ali, ó, de novo, batendo na porta do coração dele, mas eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar para que Isaque não tome um lugar no coração dele e ele comece a colocar Isaque como um ídolo em sua vida. E por muitas vezes o que está sendo um ídolo na nossa vida? Roubando a nossa adoração a Deus, porque estamos adorando outras coisas. Deus tem uma promessa, mas também tem um processo. E nesse processo nos cabe obediência para acessar o milagre.
e continuar permanecendo, porque mais importante que simplesmente acessar o milagre é permanecer no milagre. Amém? Então nós precisamos não só chegar, mas também permanecer nesse lugar da adoração, da rendição, da obediência. Então, adorarmos, depois de adorarmos, voltaremos. Olha o que Abraão está falando. Eu sei que Deus vai fazer algo. Eu já conheço ele. Ele está trazendo à memória o que dá esperança a ele. Ele está falando, nós vamos ali adorar, mas nós voltaremos. Ele está falando dele de Isaac. Mas Deus não pediu Isaac? E por que ele está falando voltaremos? Porque ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe que o Deus que pede é o Deus que provê. Ele é Jeová Jireh, porque olha só o que ele faz aqui. Ele construiu um altar, lá no versículo 9, ele diz assim, chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou o seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar. O que você precisa colocar sobre o altar hoje? O que Deus está pedindo para você colocar em cima do altar? Micael, eu já saí da minha terra, da minha parentela e tudo. Mas só que, às vezes, o que está ardendo aí no seu coração... Desculpa. Às vezes o que está aí falando, sabe, tentando roubar o lugar no seu coração, que é somente de Deus, da adoração a Deus, da obediência a Deus. Deus não quer uma meia obediência, Deus quer uma obediência total. E Ele vai sempre zelar para que os seus filhos continuem no caminho. Amém? Então, ele armou o filho e colocou ele sobre o altar, arrumou a lenha. Então, construa um altar. E tudo que vier que possa ocupar o lugar de Deus, coloque isso no altar. Porque altar é lugar de sacrifício. Amém? Quando lembramos, eu vou lá no altar de Deus, muitas pessoas pensam, eu vou receber um milagre, vou receber. Recebe, claro que recebe. Tá aqui, ó. Quando Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso, quando o anjo veio e falou para ele, agora eu sei que você teme a Deus e não me negou o seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e não nega aquilo que o próprio Deus te deu. Deus está só certificando, isso não vai tomar o meu lugar na sua vida. E então Deus, ele colocou um carneiro e ele preparou, ele proveu, tanto que Abraão deu àquele lugar o nome de o quê? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Aonde Deus te tira, que Deus te manda fazer e ir, saiba, Deus proverá. Você só precisa continuar crendo que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Ele é o Shaddai, Jeová Jireh, Deus soberano, Jeová Rafá. Yahvé, Ele é tudo em todos, o grande eu sou, o soberano, o Senhor das nações. Ele continua provendo, Ele continua fazendo. E aqui eu vou finalizando a mensagem para não ir muito mais delongas, para não ficar tão grande o vídeo. Eu quero ir aí estar com vocês em Siracusa e ainda pessoalmente, amém? Com todos de uma forma geral e depois com as mulheres, que eu também tenho uma mensagem específica para as mulheres. Aí para terminar aqui, vamos lá no capítulo 18, mas por que Deus dá toda essa promessa para Abraão? Por que Deus tem todo esse chamado para Abraão? Olha isso, o que Deus fala lá no capítulo 18, no versículo 18. Vamos no 17. Olha o que Deus fala. Então disse o Senhor, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. E no versículo 19, ele destrincha tudo, ele revela. Ele diz, pois eu o escolhi para que... Está explicando, ou para que está explicando tudo. Ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor. Conservem essa geração que está em você e que está a partir de você. Conservem ela no caminho. Ensine os preceitos, ensine as leis, as instruções. Fale sobre a aliança. Amém? E ele diz aqui, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir as promessas. Porque as promessas, elas não vêm de qualquer forma. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. Amém? Então, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nós para sermos uma geração que obedece, uma geração que ordene, que ensine aos nossos filhos, à nossa casa, aos nossos descendentes, esta geração
Nós temos uma responsabilidade com essa geração de proclamar as leis e a aliança do Senhor, do reino de Deus. A nossa mensagem aqui neste mundo, e nós temos uma mensagem, eu e você temos uma mensagem. Se estamos aqui nesta comunhão agora, para quem Deus deu o conhecimento, Ele dá a responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade com a mensagem do céu. Nós não somos pregadores do caos. Não somos pregadores do medo. Não, mas da esperança, das boas novas, porque o evangelho é o quê? Boas novas. Somos mensageiros, anunciadores do evangelho. Mas nós precisamos viver isso e entender que nós somos uma geração que vem depois de Abraão e que nós estamos somente em um capítulo da história. Nós não estamos na história toda. Nós estamos em um capítulo da história e o que você está escrevendo neste capítulo que está em você, deste momento. Nós temos uma responsabilidade de alinhar a adoração na nossa linhagem familiar, na nossa linhagem geracional. Trazer uma mensagem dos céus. Como, Micael? Obedecendo o que eles não obedeceram antes. Nos colocando na brecha, fechando as brechas. Amém? Indo além, adorando em espírito e em verdade o único Senhor, o único que é o Deus vivo, que fez o céu e a terra e tudo que nela habita, que respire todo ser que vive, que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao espírito e ao coração de vocês e que vocês entendam que Deus tem uma promessa, um caminho, uma jornada. Ele tem algo muito especial com cada um de vocês. Ah, não, é só com o irmão do lado aqui. Não, é com vocês. Aonde vocês estão, onde você está agora. Seja intencional. Amém? No seu caminho, no chamado que Deus colocou dentro de você, seja intencional. Deus está contando com um povo que adora em espírito e verdade e que Ele derrame um espírito de ousadia, que Ele derrame um espírito de coragem, espírito de poder sobre você e que você se levante, seja tudo que Deus determinou para que você seja nessa geração e nesse tempo. É o que eu declaro e profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês em Syracuse, nos Estados Unidos, sejam cheios da glória de Deus, cheios do poder, cheios da presença de Deus e manifestem o poder de Deus aonde vocês estão. Para que o Pai seja glorificado através de nós, filhos. Amém? Que seja assim na terra como é no céu e que Deus libere o pão nosso de cada dia, para este tempo, aonde vocês estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu declaro e profetizo que esta igreja, que esta casa em Syracuse que está se levantando em teu nome, Pai, que eles sejam cheios da tua glória, cheios do teu poder, que eles avancem em coragem e ousadia, Senhor. Dê a eles a provisão, dê a eles a cura, dê a eles o discernimento, Senhor, dê a eles a sensibilidade do céu, Senhor, preencha cada um deles, Pai. Vai tampando todo o vazio, Senhor, vai curando todas as feridas, vai liberando cada um das correntes, das prisões, da falta de perdão, Senhor, vai liberando o teu povo, para que o teu povo seja de fato livre, Senhor, livres para te adorar, com tudo que eles são, com tudo, Pai, que o Senhor colocou dentro deles, Pai. Faça um alinhamento na alma e no espírito e envie o teu povo além das nações, não só em corpo, mas em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Um abraço forte para cada um de vocês e mais uma vez, missionária Dora, muito obrigada pelo convite e também mais uma vez, Jane e Fábio, que Deus derrame uma porção da saúde do céu sobre vocês. Amém? Deus abençoe.